Olá, queridos alunos do 7º ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à sexta aula da disciplina de História, e essa nossa sexta aula ela é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020. E nessa sexta aula nós vamos abordar justamente a sociedade colonial, um dos aspectos históricos e característicos da América Espanhola. Então nós estamos continuando o assunto que já tínhamos iniciado nas nossas aulas anteriores. Então a nossa abordagem central é a América Espanhola, com ênfase na sociedade colonial que se constituiu nas colônias espanholas no território americano. E nessa primeira apresentação eu trago uma iconografia a vocês, uma pintura que faz referência justamente a uma estratégia utilizada pelos espanhóis para explicar a miscigenação nas colônias, que inclusive traz a expressão, abre aspas, do espanhol e Índia se produz o mestiço, fecha aspas. Então essa iconografia ela faz uma referência justamente à explicação do processo de miscigenação, ok? De mistura de etnias que ocorreu nas colônias espanholas no território americano durante o processo de colonização. E quando falamos em sociedade colonial, é muito importante nós termos como referência alguns aspectos que foram primordiais e que se constituíram como aspectos históricos sobre esse processo da organização da sociedade colonial no território americano, mais precisamente as colônias espanholas na América. Então, a sociedade colonial ela foi moldada através da violência e da mestiçagem, diga-se de passagem. Como eram poucas as mulheres nascidas na Espanha, morando nas colônias, os homens eles uniram-se com indígenas. Alguns casamentos entre a nobreza indígena e oficiais foram realizados com o intuito de fortalecer alianças locais, inclusive alianças regionais. Por este motivo, houve a mistura do europeu ao índio e, posteriormente, ao negro, que também foi trazido para o território americano, para as colônias espanholas, mais especificamente na América, e que foram utilizados amplamente como mão de obra barata e escrava nessa região. Essa última, que era justamente aí a mistura entre europeu e negro, em menor proporção do que houve no Brasil, inclusive que era aí uma colônia portuguesa, que foi caracterizado como América Portuguesa. A sociedade da América Espanhola ela estava dividida basicamente em 3 grupos étnicos, que eram justamente os chapetones, os crioulos e negros e índios. Quem eram os chapetones? Eram justamente a elite colonial e controlavam a colônia e ocupavam os altos cargos administrativos. Então os chapetones eles desenvolviam uma importante atribuição na organização da colônia espanhola no território americano, ok? Inclusive exercendo aí os altos cargos administrativos. Eles representavam, os chapetones, a elite colonial no território americano, nas colônias espanholas na América. E em seguida nós temos aí também um outro grupo social, que eram os crioulos, que vinham logo abaixo, diga-se de passagem, numa estrutura etária, numa estrutura piramidal, ok? E eram justamente os filhos dos espanhóis nascidos na colônia e integravam a nobreza, sendo ainda grandes latifundiários. E nós temos aí ainda um terceiro grupo, que eram negros e índios, que estavam na base da pirâmide social, ok? Então nós temos aí uma pirâmide de hierarquização e poder social, que representa justamente essa estrutura social que se compôs no território americano, mais precisamente nas colônias espanholas, que historicamente foi classificado como América Espanhola. É importante nós reiterarmos ainda que os indígenas eles se tornariam marginalizados, mas muitos manteriam seus costumes ancestrais, inclusive, a sua base cultural, inclusive diversas ações e práticas que já vinham desenvolvendo há algum tempo
no território americano antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus e que se manteria a partir de então. Certo? Na nossa segunda apresentação, nós vamos iniciar a nossa conversa sobre a administração colonial, como é que funcionava a administração na colônia espanhola no território americano. Então é importante nós frisarmos que a metrópole ela controlava as colônias através da Casa de Contratação, que tinha sua sede em Sevilha e mais tarde em Cádiz. Também havia o Conselho das Índias, a quem cabia a administração colonial e que era representado nas colônias pelos chapetones. Então é muito importante, queridos alunos, vocês entenderem que a centralização da administração colonial ela estava sediada na Europa, ok? Mas que tinham representantes diretos no território americano, nessas regiões coloniais, nesses centros coloniais, que inclusive essa autarquia da administração colonial europeia ela era representada na América, nas colônias espanholas americanas, justamente pelos chapetones. Nessa segunda apresentação eu trago uma imagem, uma iconografia a vocês, que representa justamente algumas das relações que se instituíram no território americano, mais precisamente nas colônias espanholas, durante o colonialismo, ok? Relações conflituosas até mesmo que ocorreram, a própria prática da produção da agricultura que também está representada nessa iconografia que vocês podem observar nessa segunda apresentação, as relações comerciais e políticas que existiam no território da América Espanhola, né, nessas colônias espanholas no continente americano e também a forte presença das comunidades nativas indígenas, ok? Que viviam na região e até mesmo a presença dos africanos, né? Que foram introduzidos no território com o intuito justamente de otimizar o processo de exploração e a facilitação da obtenção de recursos, matérias-primas que seriam comercializadas amplamente no território europeu. É importante nós frisarmos ainda que essa administração colonial foi instituída, né, de formas diversas, através das ações que foram implementadas no território. Então, haviam os cabildos, inclusive, também chamados de conselhos municipais. Esses conselhos eles representavam a metrópole e controlavam o policiamento, né, o recolhimento de impostos e a justiça, inclusive nas colônias espanholas no território americano. Os chefes dos cabildos, inclusive, eram escolhidos pela própria coroa e muitas vezes eram vitalícios. Ou seja, eles eram fixos e o poder não iria ali ser alterado com o passar dos anos, com o passar do tempo. O povo ele não participava dos cabildos, mas eram chamados quando havia decisões importantes a tomar. Essa situação ela foi registrada quando Napoleão invadiu a Espanha, inclusive, em 1807, e o rei Fernando VII foi preso pelas tropas francesas, inclusive. No século VIII, por volta do século VIII, a Espanha ela reorganiza administrativamente suas colônias na América. Por isso são criados o vice-reinado da Nova Espanha, a Capitania-Geral da Guatemala, a Capitania-Geral de Cuba, a Capitania-Geral da Venezuela, a Capitania-Geral do Chile, o vice-reinado de Nova Granada e o vice-reinado do Rio da Prata. Inclusive foram estratégias aí que fazem parte dessa reorganização administrativa das colônias espanholas no território americano e que marcam significativamente essa mudança, essa alteração no contexto, no panorama sociopolítico, econômico e cultural no território das colônias espanholas na América. Na nossa terceira apresentação eu trouxe um esquema a vocês, né, que simplifica de forma generalizada essa administração, o funcionamento da administração colonial. Então, no início do processo desse ergonograma, nós temos aí a coroa espanhola, como vocês podem observar. Da coroa espanhola se dissipavam aí as relações tanto na Espanha, lá no continente europeu, como na América, né, como no continente americano.
No contexto, no panorama espanhol, lá na Espanha, na Europa, nós tínhamos aí a presença do Conselho das Índias e da Casa de Contratação, aonde se instituíam boa parte das relações de cunho político, social e administrativo das colônias, inclusive espanholas, na América. E na outra vertente, né, como vocês podem observar no ergonograma da direita, nós temos aí no território americano, nas colônias espanholas na América, nós temos os vice-reinados, né, que também resultariam em audiências, em discussões, e de outro lado nós temos as capitanias gerais, ok? E os cabildos, que foram justamente uma estratégia administrativa de controle dos territórios, ou melhor, das regiões aí das colônias espanholas na América, ok? Então, nessa nossa sexta aula, nós ficamos com esses parâmetros aí historiográficos sobre a América Espanhola, o processo de organização da sociedade e da administração das relações na colônia espanhola no território americano. Não esqueçam de deixar o seu joinha, de dar o seu like no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário para que nós possamos fazer as nossas interações na nossa sexta aula da disciplina, ou melhor, na sétima aula da disciplina de História. Nós vamos estar discutindo aí justamente a independência da América Espanhola, como foi que ocorreu esse processo de independência dos territórios coloniais dominados por espanhóis no território americano. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos bem, cuidem-se e até a nossa sétima aula. Tchau, tchau, gente. Até logo.